Mas vamos lá. A gente está vendo tudo isso acontecer e, ao mesmo tempo, nessa insanidade toda, a Procuradoria-Geral da República, pasmem vocês, defende a abertura de um novo inquérito no Supremo contra o Alan dos Santos. Parece, assim, a gente está falando de tragicômico, de uma piada de mau gosto. Não, é verdade. O Paulo Gustavo Cunha Branco, ele considerou aqueles prints da Juliana Dalpiva, do canal ICL Notícias, como conteúdo falso, divulgado nas redes sociais, e simplesmente está querendo mais um inquérito no âmbito do Supremo Tribunal Federal para o Alan dos Santos, que não tem absolutamente nenhum vínculo sequer, e a gente sabe disso, e todo mundo que está no inquérito das fake news não tem vínculo, um vínculo sequer com o Supremo, não tem foro por prerrogativa de função, não tem absolutamente nada disso. E, Alan, a gente trouxe aqui essa matéria do PGR que está querendo te colocar em um novo inquérito junto ao Supremo Tribunal Federal por conta daquela matéria, daqueles posts sobre a Juliana Dalpiva. Uhum. E o que me deixa também, eu faço aqui coro ao que o Paulo Figueiredo falou sobre as duas justiças, sobre o duplo padrão, mas o que me deixa mais intrigado é o seguinte, como o PGR ele já fala que o material é falso. Quer dizer, em outros lugares, em outros países do mundo, você tem perícia, você tem uma investigação, você tem acesso às fontes, e até onde eu saiba, existe também fonte jornalística que deve ser preservada, e no caso você tem a sua fonte a respeito desses prints, desses posts, e mesmo assim, quer dizer, me explique como isso pode ser assunto do Supremo Tribunal Federal, Alan. Não tem como, né? E eu quero explicar uma coisa para ficar bem claro, né? Eu levantei o questionamento primeiro, porque me faltam meios. O jornalismo ele se faz de uma maneira muito simples. Você recebe uma informação de uma fonte que ela diz para você, olha, isso aqui é o que eu acredito ser verdadeiro. O jornalista não pode acreditar naquilo. O jornalista tem que duvidar até o último segundo, e é dever do jornalista ele falar com as partes envolvidas. O jornalista é quase um juiz naquele momento. Ele tem que chegar e falar assim, olha, falaram isso aqui de você, eu quero saber qual é a sua opinião. Eu tenho esses meios? Não. Por quê? Não porque eu não estou no Brasil. É porque realmente fecharam a minha empresa. E quando eu vi, isso é um juízo pessoal meu, né, que algumas coisas corroboravam muito mais pela veracidade, algo que eu não tenho certeza, que isso fique claro. Algumas coisas corroboravam muito mais pela veracidade do conteúdo das informações do que o contrário. Eu cheguei e falei assim, olha, vem cá, o que é isso aqui? E a pessoa foi ignorando, e à medida em que foi ignorando, porque a Juliana Dalpiva, ela ficava assim, né? Ela fazia a mesma coisa que o antagonista fazia na Lava Jato. Ela dava o apito de cachorro dela, né? Sem nem ser apito de cachorro, mas ela dava o apito dela, amanhã, ou depois da manhã, ou daqui a poucos dias, a Polícia Federal ou o Ministério Público vai agir em relação a essa pessoa aqui. E era sempre Bolsonaro e a família dele. E eu percebendo aquele padrão, eu fui vendo o seguinte, peraí, isso aqui tem algo estranho. Aí eu falei assim, você é uma criminosa. Não tanto pelo conteúdo da mensagem que eu vi, mas por tudo que ela já estava fazendo. E aí, ao dizer isso, veio então o desespero, tanto dela, quanto de alguns nomes ali das pessoas envolvidas. E aquilo foi me intrigando. E aí, óbvio, eu sou não só jornalista, mas como também sou analista. Então, na análise, eu cheguei e falei assim, olha, a minha análise é de que o conteúdo aqui é verdadeiro. Se é a Juliana Dalpiva e o jornalista anônimo, eu não sei. Agora, uma coisa é clara, o conteúdo de cercear outros jornalistas a falar do caso do Felipe Martins como algo abjeto, ilegal, inconstitucional, absolutamente criminoso, está ocorrendo. E eu fui levantando cada vez mais esse tópico para que a coisa tivesse a atenção devida. Pois bem, logo após isso, vocês viram tudo o que aconteceu. Ela não quis me processar na instância própria, onde eu tenho foro, e quis me jogar num lugar onde eu não tenho foro, exatamente para poder calar o que eu estava fazendo. Eu quero fazer uma retrospectiva rápida aqui, linkando isso aos áudios do Bolsonaro, Ramagem, Witzel, etc. É importante lembrar, Marco, Adriles e Paulo, que em janeiro de 2019, o Terça Livre
foi defendido pelos seus próprios seguidores na hashtag O Estadão Mentiu, porque havia uma jornalista chamada Constância Rezende, que é do Globo, o pai dela também é jornalista, onde ela dizia que encontrou provas, documentos, etc., que poderiam, então, incriminar Flávio Bolsonaro. Nesse momento, o Terça Livre foi chamado, então, de fake news pela primeira vez, pelo Jornal Nacional, pelo Globo, pelo Estadão, pela Folha de São Paulo, e aí eles deram notoriedade ao Terça Livre em um local onde nunca havíamos chegado antes. E ali começou uma campanha de difamação. A partir daquele momento, abre-se, então, tem um racha ali, né? Porque o racha ocorre mais ou menos ali depois da reforma da Previdência. Abre um racha e, de repente, um grupo de WhatsApp de pessoas que estavam sendo difamadas por aquela matéria, tá? Por essa onda de matérias em relação ao Estadão, Constância Rezende, etc. Uma série de matérias da própria imprensa entra num grupo de WhatsApp de pessoas que queriam procurar advogado para se defender, e dali o Felipe que Morro Brasil escreveu que existia, então, um gabinete do ódio. Então juntou-se Felipe que Morro Brasil, juntou o jornalista Fux, que não é o FUX, que é o ministro do Supremo, é o FUCS, do Estadão, juntou antagonista, juntou Fernando Moura, Danilo Gentili, juntou todo mundo, assim, no MBL. Não, essa galera aqui realmente tem um tal do gabinete do ódio. Eles têm um gabinete do ódio. E começa, então, a martelar esse discurso do tal do gabinete do ódio, até que a coisa deságue numa CPMI das fake news. E da CPMI das fake news, ninguém conseguiu provar nada contra mim, durante 5 horas de investigação, dentro do Congresso Nacional. Após isso, as coisas ficam cada vez piores para eles, não para mim. E o que desagou? Desagou que o Alexandre de Moraes, então, pegou todo aquele material da CPMI das fake news, com a ajuda de Joyce Hasselman e todos esses outros nomes que eu acabei de mencionar, faltou só o Frota e alguns, pegou todo esse material de CPMI das fake news, o Estadão mentiu, que não sei o quê, eles foram pegando tudo isso e jogaram, então, dentro do inquérito, em 2020, um inquérito que havia sido aberto em 2019 para poder perseguir o procurador Diogo. Essa é a origem do inquérito das fake news. Esse padrão de comportamento de levar as coisas para o Supremo, de pessoas que não têm foro, para poder perseguir essas pessoas, destruir jornais. Eles tentaram fazer isso com a revista Cruzoé, ela riu as calças, arregou, ficou na dela. Fizeram isso com a Jovem Pan demitiu Paulo Figueiredo, demitiu várias pessoas, alguns demitiu, outros simplesmente quiseram sair. Mas o fato é, a Jovem Pan também não aguentou e arregou, o Terça Livre não. Agora, é importante lembrar que esse padrão de jornalistas amigos do rei, que ficam ao lado do Supremo Tribunal Federal para poder ser não só protegidos judicialmente, mas também para atacar alvos e assim destruir não só o jornalismo, mas o Estado de Direito, é um padrão que virou normal no Brasil. Normalizou-se esse tipo de padrão, e é exatamente isso que está acontecendo. A minha grande preocupação com a PGR falando que dali, a PGR vai lá pedir para Disney, vai pedir para o Mickey. Essa porra não tem nada, sabe? Não tem nem pé nem cabeça.